Agora a gente vai ouvir o caso do Juliano, porque sim, nessa temporada, como a gente tem falado, a gente está trazendo os homens de volta para nossa conversa, já que a gente tem uma audiência tão grande de homens, uma audiência masculina tão grande, a gente está trazendo eles para conversar com a gente aqui também. Então, o caso do Juliano, que tem 38 anos e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É meu conterrâneo, olha só. Sou casado há 5 anos e temos um filho pequeno de 2. Minha esposa passou por um puerpério bem difícil. Ficamos quase 1 ano sem transar. Com o tempo e a ajuda da terapia individual de cada um, fomos nos reconectando. E quis contar minha história justamente porque o sexoterapia, olha só, me ajudou muito a entender melhor a minha mulher e essa fase dela. Foi ouvindo a Bárbara falar sobre puerpério e a Ana explicar sobre essa fase da vida da mulher que, inclusive, aprendi que isso que a minha mulher estava vivendo tinha um nome. Agora sinto que estamos caminhando para uma fase melhor, mas ainda há muitos desafios. Sinto que fica totalmente para mim o papel de seduzi-la, de falar de sexo, de tomar atitude. Ela brinca e diz que eu preciso achar os caminhos sexuais dela. Mas aí eu pergunto para vocês e para a convidada: ela não podia me ajudar nessa jornada, não? Será que ela não está delegando para mim uma responsabilidade que é do desejo dela? Parece que, eu espero que ela espera que eu a faça gozar, peça sexo e ainda reclama quando eu gozo antes. Ó, Amiga, faz favor, hein? eu quis trazer esse caso, primeiro porque eu disse que eu queria trazer essa conversa para a questão sexual também, e porque eu vi um vídeo recente no Instagram da Lua em que ela fala da autonomia do prazer. E eu acho que tem tudo a ver aqui, já que a gente está falando de individualidade, individualismo, também falar de autonomia do prazer. Então, Ana e Lua, falem Não, um pouco aí pra gente. eu acho, tem 2 coisas que eu quero dizer, né. A primeira é que, primeiro eu quero mandar um abraço para ele, bom ele estar aqui nos escutando. Parece, né, assim, tem duas frentes aí, 2 pensamentos. Um, que parece que ela reproduz um modelo bem tradicional da mulher que acha que o homem que tem que ser desejante, ele que tem que buscar sexo e que isso é responsabilidade dele. Ela fica com outra parte, a parte dos afetos ou sei lá o quê. Essa pode ser uma via de observação. Outra via de observação também é essa reflexão que nós estamos fazendo na temporada toda, do lugar que as mulheres começaram a ocupar na questão do individualismo também, numa perspectiva individual. Então, assim, olha, sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu tô mesmo assim, Gabriela? É tipo isso. E eu me lembrei dessa pesquisa porque ela é muito recente, ela foi publicada agora, em 2023, numa revista latino-americana, que fala sobre de 2 autores brasileiros, Amor, Sexualidade, Fluidez e Incerteza entre os Jovens, uma comparação entre homens e mulheres. E, gente, eles fizeram uma pesquisa com aproximadamente, eles lançaram um questionário a 12.000 alunos e alunas de todos os cursos da Universidade de Brasília. E a coleta ficou com 2.200 respostas. É muita gente respondente, tá? Tudo bem que é um recorte, né, porque são universitários. Mas eles fizeram perguntas sobre casamento, sobre dinheiro, sobre sexo, e era naquela escala de parcialmente, concordo parcialmente, sim, não, até discordo totalmente, né? Aquela escala de 5 itens. E sobre a questão da individualidade, o que eles perceberam? Que as mulheres deram um pouco mais de valor e importância às perguntas que falavam sobre individualidade do que os homens. Por isso que eu me lembrei dessa pesquisa, quando ela fala assim: olha, é o meu desejo, você que venha. Porque eu fico me perguntando isso, assim, será que ela está reproduzindo um formato antigo, ou será que ela está nesse oposto do o meu desejo é assim, eu quero que você venha porque é assim que eu funciono, sabe? Então foi muito interessante a pesquisa, porque em vários tópicos, desde a questão da maternidade, paternidade, do se as pessoas devem ou não manter individualidade, se não tá bom, parte para outra, fila anda. Então, tinha várias perguntas em relação a isso. As mulheres pontuaram tanto quanto os homens na perspectiva da individualidade, em alguns casos mais. O que contrapõe a ideia justamente do amor romântico, de que a mulher ainda está nessa perspectiva do é tudo junto, é tudo junto, é tudo junto. Lu, antes, só rapidinho antes de tu falar, porque quando a Ana ficou falando, eu lembrei de uma música que eu até vim buscar aqui, que é do Paralamas, que começa: o meu amor é teu e o meu desejo é meu.
E o teu silêncio é um véu e o meu inferno é o céu, para quem não sente culpa de nada. E eu acho tão interessante isso de pensar que o desejo é de cada um, mas a gente tem que se conectar com o outro, que o ser amante desejante de alguma maneira. E também aí que eu acho que a Lua entra, eu quero muito que tu fale bastante sobre isso, porque eu achei tão legal o teu post, que é essa sobre também como só eu sei os meus caminhos eu posso ajudar a pessoa ali a descobrir onde está o meu prazer, mas a bola tá com a gente, né? Sim, eu falo muito sobre essa questão da autonomia do prazer, porque o lugar que nos foi dado, a gente foi socializada para um lugar de passividade, que me parece que é esse lugar que ela tá, a gente não sabe o que é que tá pegando mais, se é porque é o nosso contexto histórico, social, cultural, se é porque ela tá nesse individualismo exacerbado. O fato é que a gente foi socializada para um lugar de passividade. E agora, de umas décadas para cá, com o movimento feminista, a gente tem galgado e conquistado esse espaço e esses poderes de movimentação pelo mundo, né? Então, eu acho que esse lugar de passividade sexual, ele ainda está no nosso imaginário, no nosso inconsciente, na nossa cultura. E aí, na lógica heteronormativa, e eu acho que nos relacionamentos héteros, ainda mais, talvez, pelo menos é o que eu observo, é isso, é esse lugar de que a mulher, ela fica esperando, ela espera ser escolhida, então é muito que a Valesca Zanello fala quando ela fala da prateleira do amor, por exemplo, Sim. então a gente espera ser escolhida, a gente tem que fazer cu doce, então fingir que não Ai, quer, com doce, ou gente, com doce é maravilhoso. Mas essa expressão é maravilhosa, porque é muito, né? Que mulher nunca escutou isso na adolescência, assim, né? nossa, na adolescência eu achava que eu tinha aquela regra, tem que ter não sei quantos encontros antes de poder dar, que saco, se quiser dar, dá. Ah, e aí, depois, quando vai para o sexo, é o homem que tem que tomar a iniciativa, é o homem. Assim, por mais modernas e libertonas que a gente seja, a gente ainda recebe essas mensagens, implícitas ou não. Então, sair desse lugar de passividade, quebrar esse lugar de passividade, é muito potente. E aí eu acho que também é sair de um lugar, às vezes, da princesa. Sabe assim, da princesa na Um torre, lugar que tem, um pouco de que tem tudo o que seu há. conforto, né? Tem um lugar é desconfortável, mas tem um confortinho também, esse Claro que lugar que tem. a Ana fala, então da gente esperar ser servida, esperar ter todas as nossas necessidades atendidas, todos os nossos desejos atendidos, é um lugar infantil, né? Eu Pois quero, é, eu tenho mas que ter. Então mas sair olha que é um processo. mas Mas olha que Epa! difícil, eu vou adicionar uma outra questão, olha que difícil. Fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, né. Essa é de uma perspectiva bem racionalizada que nós estamos fazendo essa análise. Agora, para quem acabou de ter um filho, e que é essa criança que a Lua está falando: "Eu quero tudo para mim", porque ela está Uhum. vivendo isso também, né, quer dizer, essa mulher sai de uma perspectiva do eu e tu, eu como mulher e o meu marido, sei lá, e a vida, e o profissional, e a carreira, e etcétera, e todos os meus desejos, e agora, ele fala, né, ela teve um super puerpério difícil, então o quanto que essa espera dele vir, né, não é mais assim "pelo amor de Deus vem", porque eu Uhum. fui sugada pelo desejo do outro, que é essa criança que de alguma maneira, né, nós Esse sabemos que corpo, que exige meu demais, corpo não é mais meu, né, e durante um eu já não período. sei nem como começar. Então, quando ele diz: "Olha, essa não é uma responsabilidade dela, eu estou me sentindo sobrecarregado", também acho que pode ser justamente porque talvez ele nunca tenha sido chamado também a ter que ter essa responsabilidade. Ou Ó, ele está sofrendo essa pressão, e eu não estou dizendo que ele não é legal não, porque só o fato dele escutar sexoterapia e já Ele entender já tudo, é esse cara é ótimo. super legal, ele é maravilhoso. Mas aí a pergunta que eu faço é: será que ele não está se sentindo sobrecarregado com essa responsabilidade? E é chato, ele está olhando para a criança dele cansada e abandonada, porque ele é o pai, talvez a mãe tenha ficado muito voltada para esse bebê. Agora ela fala: "Pelo amor de Deus, vem me resgatar", e ele fala: "Puta que pariu, tudo eu Ainda é também estou assim. sozinho". Percebem que podem ser todas crianças solitárias nesse sentido? Uhum. Ele solitário, porque estava querendo que alguém viesse desejá-lo, que viesse fazer também a ele, e não só o filho.
E ele E aí ele ele fala olha. aqui, né? E tem uma coisa, cara, a gente ficou quase 1 ano sem transar, então ele, de certa forma, esperou esse tempo, foi legal, tá ouvindo o sexo Pois é, autoral. Eu falei, agora eu quero que pô, eu ela tô fazendo a minha venha. parte agora, cadê a parte dela? Ele tá, exatamente, ele que E tá aí, na Lua, criança. eu queria perguntar uma coisa para ti, Lua, pensando na questão da autonomia sexual, mas pensando na comunicação não violenta, e isso é uma coisa que eu sempre fico pensando também, porque tem pessoas, homens e mulheres, que têm facilidade de falar dos seus desejos, das suas vontades, mas para quem não tem, que é libertador falar o que tem vontade e tal, peça o que você quer na cama. Eu acho essa dica meio quase nada, quase biscoitinho da sorte, sabe? Porque como que eu vou fazer na prática? O que que eu tenho que fazer se eu não, se eu tô, sabe, se eu tô aqui, não tô transando com meu marido, mas eu quero transar, mas ele não vem. Tenho dicas. É isso, traga dicas, Lua. Tenho dicas. Eu acho que vou falar duas coisas, poderia falar muitas coisas, mas vou falar duas. Eu acho que uma delas, que é a que mais me ajudou, é a escrita. Eu acho que para quem tem dificuldade de falar, escrever, nem que seja só para você. Se tem alguma coisa difícil que você quer falar, escreve para você antes. Eu fazia muito isso quando eu tinha Acho dificuldade de uma falar. Eu ótima mandava dica. e-mail para as pessoas com quem eu me relacionava, eu escrevia carta, porque eu não conseguia falar, mas eu conseguia Uhum. escrever. E eu acho que E ajuda quanto a mais organizar os pensamentos também, né? organiza, você mesmo entende talvez um incômodo que você não estava entendendo antes, você escreve, aí, é por isso que está me incomodando. E aí, às vezes, aí pronto. Primeiro eu mandava escrito para a pessoa. Depois eu comecei a decorar. Eu também já fui atriz, né? Antes de trabalhar com Muito bom. sexualidade, eu era atriz, eu sou formada em teatro, inclusive. Então eu decorava e falava, eu dava o texto. E quanto mais a gente pratica qualquer coisa, mais familiarizada e mais fácil essa coisa vai ficando. Tudo é prática na vida. Então, acho que a escrita pode ser uma ferramenta incrível de comunicação. Você não precisa ser escritora, você só precisa saber escrever. E é isso. Tirar da cabeça aqui, né? Que Tirar fica da naquele cabeça. lugar. E a minha outra dica é pesquisar, estudar sobre comunicação não violenta. Tem o livro Comunicação Não Violenta. Eu falo muito disso também no meu trabalho, nos meus cursos. Então, dá essa estudada, porque a comunicação não violenta, ela tem uma formulinha que pode ser muito útil. Uhum. Então, assim, bem em resumo, ela parte de você reconhecer o que você está sentindo. Então, por exemplo, nesse caso, se o que esse cara está sentindo é sobrecarga, é solidão. Então, eu me sinto sozinho, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto desconectado. Depois você identifica, segundo passo, depois você identifica a situação específica. Então, tentar não generalizar ou dizer sempre, nunca, mas uma situação específica. Então, eu me sinto sozinho e sobrecarregado quando só eu te procuro para o sexo. Quando você não me procura para o sexo. E aí terminar num pedido, que é qual seria uma solução possível? E você apresenta essa solução possível como um convite para outra pessoa. Então, você poderia dar uma atenção a mais, começar a iniciar mais, sabe? Então, percebe que tem uma organizaçãozinha Eu que eu acho adorei. que ajuda, sabe? Eu adorei, porque é bem prático isso, né? É prático, é Como é que é? sincero, Juliano, faz essa hoje já, Juliano, porque tá aí, ó, a parte de formulinha um lugar, pronta. isso, e parte de um lugar de vulnerabilidade e não de cobrança. Então, assim, eu me sinto sozinho. E eu acho que quando a gente parte desse lugar de vulnerabilidade, a chance, esperemos, se é um relacionamento com escuta, com empatia, a chance é que a outra pessoa ela vai se abrir. Peraí, você está se sentindo assim? Porque às vezes, quando a gente vai direto na exigência, ou na cobrança, ou numa comunicação mais violenta, a outra pessoa se resguarda, ou ergue uma Uhum. parede, ou vai para a reatividade, para a defensividade, para a agressividade, às vezes. Então, E não é achei garantia que vai dar Não, certo. mas é um caminho de comunicação em que a gente sai justamente do que a gente sai da dúvida lá do começo do programa, sai da individualidade e do individualismo e vai para a parceria, né? Porque Sim. eu me coloco e te convido para vir comigo, né? Então me traz a tua parte. Aí eu acho que é
Gostei bastante, viu, Lu? Acho que a gente tem uma dica muito boa aí para o nosso ouvinte e para todos os outros que estão passando por situações parecidas. E só para Ah, finalizar, que finalize. eu acho que ele traz uma coisa importante, que é assim, né, o quanto que nós somos dependentes, e a coisa eu estou colocando muito entre aspas, do desejo do outro. O olhar de desejo do outro nos satisfaz. Então, quando a gente nega completamente a dependência, e gente, eu de novo estou colocando entre aspas, a gente também não é sincero com o nosso ego, porque o nosso ego gosta do olhar de desejo do outro. Sim. É. A gente é do Bom, coletivo. Gente é precisa de gente. isso aí. Qual